Fala pessoal, tudo bem? Bom pessoal, eu vim aqui mostrar para vocês o novo Asset Master, as novas implementações que a gente fez, as melhorias e sem muito enrola, vamos lá mostrar aqui para quem ainda não conhece o que é o Asset Master. É um programa voltado para quem é contribuidor aí de plataforma, para quem trabalha com imagens, precisa criar arquivos zip e não quer ficar perdendo tempo criando um por um, que é um processo chato, demora e só faz a gente perder nosso tempo, beleza? Nós temos agora a parte de criação de zip, renomeação de arquivos, conversão de imagens, redimensionamento e uma parte de limpeza de arquivos que foram feitos upscales, geralmente imagens em IA, beleza? Bom, vamos começar aqui com o que é o problema, qual é o problema que o Asset Master se propõe a resolver? Veja bem, vocês que trabalham aí com criação de conteúdo para plataformas de download, está acostumado, né? A gente precisa criar, a gente tem o nosso PSD e o nosso arquivo de visualização, que no nosso caso aqui, ó, eu costumo salvar eles em PNG, porque eu publico no Instagram e depois no Behance, e aí depois eu faço a conversão para JPG. Então a maioria das plataformas precisa de que essa imagem aqui esteja em PNG. E normalmente a gente faz assim, né? Tá lá, vamos supor que aqui tá tudo JPG e aqui é o PSD. A gente precisa pegar um arquivo, vir aqui e criar o arquivo zip e aí partir para o próximo, e ir fazendo isso manualmente, né? Aqui, ó, a gente está com 13 arquivos. Imagina ficar fazendo isso aí com 20, 30 arquivos. É bem chato e bem complicado, perde bastante tempo. Então, primeira coisa aqui que eu vou precisar fazer é transformar, para o uso que a gente vai fazer aqui, é transformar ele em JPG, certo? Então, eu vou vir aqui na minha aba de converter imagem, e a gente pode converter bitmap, PNG, BMP, qualquer arquivo assim de imagem em JPG, e a gente pode também converter JPG para PNG, fazer um processo reverso, que aí no caso é só reverter para PNG, certo? Então os meus estão em PNG e eu quero transformar em JPG. Eu vou marcar aqui, ó, converter para JPG e vou selecionar a pasta. No meu caso, vou voltar aqui, ó, estamos aqui na área de trabalho, as minhas imagens que eu quero converter está em FreePic, junho, datas, João Batista. Selecionei a pasta, ela fica aqui embaixo, ó, tá vendo? E agora eu poderia deixar aqui 90%, 70%, enfim, a qualidade do JPG, a compressão do JPG. No meu caso, vou deixar 100% mesmo e vou iniciar a conversão. Ao iniciar, abrir essa janela aqui, ó, perguntando se a gente quer manter os arquivos originais PNG e criar novos JPG ou se a gente quer substituir. No meu caso, eu vou apenas substituir. Olha lá, já terminou a conversão. E agora todas as minhas imagens, ó, estão em JPG, como a gente precisa. Certo? Próximo passo que a gente precisa ir para as plataformas de download. Em algumas, a gente precisa ter esse arquivo aqui, ó, com no mínimo 4 palavras. Nossa, aqui tá bem genérico, não tá legal. Então, a gente vai aqui, ó, em renomear arquivos, vai selecionar a pasta, mesmo processo, ó, já tá aqui na selecionada, João Batista, tá aqui embaixo novamente. E uma das melhorias vocês vão ver agora. Eu vou colocar aqui, ó, social. Vocês já estão vendo aqui, né, pessoal? Deixa eu subir. Conforme eu vou digitando aqui, ó, você já pode ver como seus arquivos vão ficar. Tá vendo lá, ó? Vou colocar social media, João Batista. E vou... opa. Isso mesmo. Vou pedir para ele renomear. Ele executou a ação e renomeou, ó, todos os nossos arquivos com os nomes iguais, tá vendo? Ele pega o arquivo JPG e PSD, enfim, todos os arquivos que são do mesmo são iguais
podia ser um PNG, um bitmap, qualquer coisa. Se já tivesse os arquivos aqui zip, também ele iria pegar. A gente vai ver esse processo aí mais pra frente, beleza? Ainda aqui, nessa aba de renomear, o Asset Master está com uma novidade agora. Vou mostrar aqui para vocês. Quer ver? Ó? Eu vou pegar aqui o meu arquivo de São João. É o 10, o 11, o 12 e o 13, né? Eu vou renomear ele aqui, ó. Pera aí. Vou fazer assim, para ver. 01, 02, 03. Deixa assim mesmo. É até bom pra gente ver. E 66. Olha lá. Tá vendo, ó? Que agora a gente tem um padrão. E agora a gente tem esses aqui todos bagunçados. Se a gente voltar aqui e fazer o que, ó? Social. Quer ver, ó? Uma coisa. Se eu começar outro nome, por exemplo, outro nome. Ele vai renomear todos os arquivos na sequência que tá aqui. Então ele ia colocar lá outro nome 01, outro nome 02, outro nome 03 e ia, inclusive, colocar aqui, ó, outro nome 010, outro nome 011, ele ia continuar a sequência, certo? Só que eu não quero. Eu já tenho uma sequência aqui, ó, Social Media João Batista, e ela já tá no 09 e eu quero continuar essa sequência. Olha que legal agora. Eu continuo aqui, ó, Social Media João Batista. A partir daí, olha só a mágica. Fica olhando aqui na parte de pré-visualização. Ele já identificou aqui, ó, que nós temos o 09. Então ele ignorou aqueles lá. Ele não vai renomear aqueles lá, porque a gente já tem eles. E quando eu executar aqui, ó, ele vai apenas completar os arquivos que estão faltando. Isso é bem bacana. Não tinha. É uma funcionalidade bem legal. E fica show de bola. Certo? Outra coisa, na parte de conversão aqui, ó, antes a gente tinha alguns arquivos só, agora a gente tem mais arquivos para converter. Então se você precisa converter PDF, enfim, qualquer coisa em lote aí, você pode fazer com o Asset Master. Mas no nosso caso, a gente vai precisar aqui do JPG e do PNG. Confere? A gente vai escolher a pasta, vai selecionar a pasta. A primeira seleção é a pasta que a gente está puxando os arquivos. E a segunda é a pasta que a gente vai exportar os arquivos. No meu caso aqui, eu escolhi a mesma pasta. Ele está criando aqui, ó, os arquivos. Porque em alguns casos você pode pegar os arquivos de uma pasta e querer exportar em outra pasta. Então você vai lá e escolhe a primeira pasta que vai puxar os arquivos e a segunda é onde você vai criar os arquivos. No nosso caso a gente vai criar aqui mesmo. A gente vai enviar para a plataforma. Interessante é deixar na mesma pasta. Ele está terminando. Deixa eu ver se foi a última já. Isso mesmo, terminou. Agora se a gente dá um F5 e tirar essa parte de agrupar aqui, ó. Vamos colocar por nome. Então, agora a gente já tem nossos arquivos, ó, todos organizados. Aí se a gente abrir aqui, ó, tá lá o arquivo 01 com a pré-visualização 01. E da mesma maneira aqui também. Certo? E assim, se a gente quiser renomear aqui, ó, também já serviria para renomear. Só que aí no caso, lá dentro, como o arquivo já está criado lá dentro, ele vai ficar com esse nome. Mas só para vocês entenderem, eu vou renomear aqui, ó. Ele já está na nossa pasta selecionada e agora eu vou renomear os arquivos novamente. Vou colocar assim agora, ó. João Batista, Social Media. Ok. Ele já renomeou, tá vendo? Ó? Ele renomeou aqui e renomeou aqui. Todos os arquivos associados àqueles três lá, ele faz a renomeação em lote, ó. Bem bacana, bem interessante. E também, pessoal, se você já enviou para as plataformas, precisa esvaziar aí o seu espaço no seu computador, também temos a função de excluir zips, que você vai lá, vou desmarcar aqui, ó, selecionou a pasta,
e vai excluir. Aí ele vai lá e exclui só os arquivos zips, deixando seus arquivos originais intactos aí, sem complicação, sem problema. Muito bacana também. E essa pasta aqui, essa parte aqui, pessoal, normalmente ela é voltada aí para o FreePic, que às vezes não é o nosso caso aqui, ó, mas vamos supor, essa aqui tá em 2000. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá com 2000. Deixa eu passar o mouse aqui, ó. Ela tá com 2000 por 2500. Mas vamos supor que a gente criou as nossas imagens lá em 1080 e precisa aumentar a largura. Aí a gente vai e aumenta a largura. Aumenta a largura aqui, ó, para 2000, que é a altura mínima do FreePic. E aí ele vai redimensionar, fazer a proporção. Você pode escolher um ou outro. E aí ele faz o redimensionamento proporcional. Se é 1080 por 1350, se você colocar aqui 2000 na largura, ele vai redimensionar para 2000 por 2500, porque ele vai redimensionar proporcionalmente, beleza? E ela também serve para o Behance aí, se você vai publicar no Behance. O interessante é você não publicar no tamanho original de 2000, porque aí fica fácil as pessoas copiarem, baixarem sua arte lá e só colocar um logo lá e já era, né? Então, também serve para isso. E essa outra aba aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou pausar aqui e vou criar uma página, uma pasta só para mostrar isso aqui para vocês. Só um minuto. Então, pessoal, essa outra pasta aqui, ela é interessante quando a gente faz o upscale das imagens. Mas para entender como a gente não tem o upscale aqui ainda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó, escolher uma pasta. Vai ser essa daqui, que é essa que eu estou aberta. E agora eu vou, tá vendo, ó, que a minha imagem aqui tá em 1500 por 1500, ok? Eu vou colocar aqui, sei lá, 1080 e vou redimensionar. Aí ele vai lá, ó, e redimensionou. Tá vendo, ó? Ele redimensionou aqui, ó, quer ver? 1080 e aqui continua o original, tá vendo? 1080 e aqui continua o original, certo? Aí o que acontece? Imagina que a gente fez o upscale, tá vendo? Ó? E a gente deixou essa tava com upscale e essa era a imagem pequena. A gente vai escolher a pasta, tá vendo? A pasta aqui é o do macaco aqui, ó. E automaticamente ele identificou, ó, o upscale, tá vendo? Fiz o redimensionamento da imagem para menor, ficou meio estranho. Mas imagina que aqui, ó, era a imagem de 1080 e aqui a gente aumentou lá com o programa de upscale e ele ficou com um prefixo aqui. Ao escolher a pasta, o Asset Master já identificou as imagens que estão com prefixo, que normalmente são as imagens que estão aumentadas. E aí você pode clicar aqui, ó, em iniciar limpeza, e aí ele vai te mostrar as imagens que ele vai excluir, que são as imagens que não estão com o upscale, com o prefixo de upscale. E aí a gente manda excluir, ele vai deixar só as imagens que estão com upscale, preservando as que você aumentou e excluindo aquelas que foram usadas para aumentar. Então, basicamente é isso que o Asset Master faz. Tá bem completo, tem bastante função e acredito que pode ajudar bastante aí vocês. Beleza, galera? Valeu, até mais!